Começa uma série nova que a gente vai estudar nas próximas 3 semanas sobre esse tema, perseverança. A gente quer estudar sobre como é a jornada, ou sobre como o caminho dos discípulos de Jesus, na verdade, é uma jornada. E que independente das circunstâncias, nós somos chamados a perseverar. Então é sobre isso que nas próximas semanas a gente começa a conversar hoje e vamos nas próximas 3 semanas, conversando sobre a nossa jornada como discípulos de Jesus e que deve ser uma jornada de perseverança. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a gente perseverar e para construir um projeto de vida genuíno. A gente perseverar num projeto de vida que a gente vai construir, ok? Então vamos à carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 3 e eu vou ler do verso 1 ao verso 21 com vocês. Vamos lá? O texto bíblico diz o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razão para ter essa confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar
todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Vamos orar, meus irmãos. Deus, sua palavra é lida, ela por si só é suficiente, mas o Senhor nos dá a profecia pela pregação da palavra. E o que nós pedimos ao Senhor, que o teu Espírito aplique a tua santa palavra, a santa Escritura ao nosso coração, de uma maneira tão grande e poderosa, para que saiamos daqui completamente encorajados pelo Senhor, que saiamos daqui desafiados pelo Senhor, a termos uma vida mais santa, correta, e uma vida que glorifica o nome de Jesus. E é por Jesus e unicamente por Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, perseverança. E o que a palavra perseverança na Bíblia significa? No texto grego, todas as vezes que vocês olharem a palavra neotestamentária perseverança, a visão que precisa vir à sua mente é a visão de um burro de carga ou um cavalo, e esse animal ele vai transportar muita carga, muita coisa. Então o que é que você faz com esse animal? Você começa a colocar coisa em cima dele, vai colocando coisa em cima dele, peso em cima dele, mas é tanto peso que o bicho chega quase a arriar, mas ele ainda assim não para o seu curso. Já viu caminhão de mudança? Ou quando você vai tentar levar alguma coisa de um lugar para o outro, aí você arruma uma caminhonete. Aí você começa a colocar os trem. E o feixe de mola começa a baixar. Quando você pensa que não, a traseira do caminhão está lá para trás, da caminhonete lá atrás, e a frente do carrinho da cabo, ela assim, o bichinho está quase capotando para trás. Só que você fala assim, agora esse bicho não aguenta mais não dá para botar mais nenhuma agulha em cima dele. Mesmo com essa força inteira, mesmo com essa carga inteira em cima dele, não é que você bota primeiro e o bicho vai, e o bicho anda? Você fala assim, rapaz, como é que pode? Você acha que o animal já não aguenta mais, que ele está arriado, que não vai mais, esse pangaré não anda mais. Aí quando você puxa, o bicho anda mais um pouquinho, rapaz, e não é que ele vai. Isso é perseverança na Bíblia, no Novo Testamento. Porque nós somos esse tipo de gente. Porque o tempo todo as cargas são colocadas diante da gente e em cima de nós. Agora, a grande questão é, qual é a posição que o Espírito de Deus espera da gente? Por que é que Jesus morreu e ressuscitou? Para que apesar das cargas serem colocadas em cima da gente, a gente continue no foco, a gente continue a missão, a gente continue a visão, a gente não pare, porque a vida é uma jornada. E aqui eu chamo para conversa o meu maior mentor, o meu maior exemplo ministerial, que é o pastor Ricardo Agreste. Já está com 35 anos de ministério pastoral. Pastor Ricardo, há pelo menos 10 anos é o meu mentor. Ele é um pastor de Campinas, é o meu mentor e de vários pastores mais jovens. Quando eu penso que eu já estou no 11º ano de ministério, eu já comecei a falar assim, não estou tão jovem assim? Rapaz, 11 anos, cara, começou. Que doideira. Ô Deus, vamos que vamos. Pastor Ricardo dizia para a gente assim, e diz até hoje, nós nos encontramos pelo menos 2 vezes por ano, e a gente tem um tempo em que ele nos aconselha, nós pastores mais jovens. Mas ele sempre diz para a gente assim, pessoal, como vocês começaram o ministério pastoral, não é tão importante quanto vocês vão terminar o ministério pastoral. Porque como vocês começaram, não muda muita coisa. Agora, o legado que fica é quando vocês terminam. Por quê? E aí vem a frase que mais me impactou e me impacta na vida. Quando ele dizia assim, a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é
uma jornada. A vida é uma maratona. E isso impacta a gente. Porque o pastor Ricardo sempre disse assim: velocistas correm 100 metros. Uma corrida de 100 metros dura 10 segundos. O velocista nem respira. Ele sabe quantos passos vai dar. Ele precisa de muita explosão. E em 10 segundos, a sua vida está resolvida. Ou ele chegou à glória e ao pódio, ou ele não chegou à glória e ao pódio. Só que o maratonista corre 42,5 km. São horas de prova. E não é uma reta. Você tem reta, você tem curva, você sobe, você desce. Tem hora que você tem que diminuir a marcha, mas tem hora que você tem que adiantar a marcha. Tem hora que você tem que dar uma parada e beber uma água, porque está muito quente. Você não vai conseguir continuar correndo. São 42 quilômetros. São horas. E a nossa vida é assim. Nossa vida não é resumida em 100 metros rasos. Nossa vida é uma maratona. Vocês são levados durante a vida a subidas terríveis em que vocês acham que não vão aguentar mais. Vocês são levados em alguns momentos da vida a ter que frear e a quase parar e falar assim: para o mundo que eu quero descer, não quero mais correr essa maratona. Enjoei, cansei. Porque tem momentos da nossa vida, da jornada, em que a gente está cansado demais, que é difícil demais e a gente não vai querer continuar. Mas há momentos na vida que são diferentes. Há momentos que é só botar o carro em ponto morto e vamos banguela abaixo e vamos descendo. E deixa o vento bater na cara. E é só alegria e felicidade. Há momentos em que a gente tem que dar uma parada, toma uma água, respira, toma um fôlego e continua. Porque a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Agora vai dizer isso pra gente. Estava refletindo isso, nós somos uma geração extremamente imediatista, né? Chama seus filhos, se você tem filhos ou netos, e fala assim: vamos comer fora. O que eles vão querer comer? Cara, sempre é fast food, porque a gente quer resultado rápido. A gente está feliz se tiver 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Porque sai rápido. Se a gente precisa de dinheiro, é só ir ao caixa 24 horas. As minhas filhas eram pequenas e eu me lembro que a fim de mês você está mais apertado do que nó de marinheiro, né? Normalmente é assim, as pessoas estão, né? As meninas pequenininhas. Pai, vamos fazer não sei o quê? Eu falei: ih, filha, tem que esperar receber, né? Estou sem nenhum centavo aqui. Não, pai, é só pegar o cartão naquela máquina ali que tira o dinheiro. Não é assim? Porque você vai explicar que tem o mês inteiro para trabalhar e conta para pagar, e tem ainda que... Não vai, a gente é velocista. A gente é uma geração de 100 metros rasos. Só que o convite do Espírito Santo é para que você, como discípulo de Jesus, viva uma maratona. E nós não seremos poupados de todos os momentos da nossa maratona. E é por isso que hoje eu quero conversar com vocês sobre a gente construir um projeto de vida. Perseverar num projeto de vida. Só que a nossa personalidade atrapalha muito a gente. Porque alguns de nós somos menos resilientes. Alguns de nós somos mais frágeis. Alguns de nós somos mais sensíveis. Alguns de nós somos menos focados. Alguns de nós temos dificuldade e na primeira circunstância complicada que a gente vive, a gente fala assim: vou acabar com o casamento. Primeiro momento complicado que a gente tem, a gente resolve e fala assim: vou chutar o balde, não dá mais. Alguns que são menos metódicos têm mais dificuldade em perseverar. E isso não é bom, gente. Isso não é bom. Tem gente que tem tão pouco foco que
que começa coisas, e isso é algo que atrapalha muito, e não termina nada. Não tem foco. Conhece gente que atira para tudo quanto é lado? Você fala com um cara assim, quantos cursos de faculdade você começou? Ele disse 295. E você terminou quantas universidades? Não, nenhuma ainda, mas eu estou a caminho. Quantos cursos que estão a caminho? 8. Mas você terminou o ensino médio? Não, estou quase. Desde quando? 1992. O cara não tem foco, ele sai atirando para tudo quanto é lugar e ele não consegue terminar nada do que ele começou. O cara começou a fazer uma reforma dentro de casa, aí ele começou a pintar uma parede, quando Deus tocou o telefone dele no meio da parede, ele já foi fazer outra coisa. 10 anos depois ele tem metade da parede laranja, metade da parede marrom e ele não acabou ainda a pintura. A gente não tem muito foco às vezes. Brasileiro é assim. E aí a gente não consegue perseverar. Mas alguns de nós somos pessimistas, gente. Pessimistas. Eu entendo que a gente inventa alguns gatilhos para a mente da gente e para o nosso coração. Nós inventamos alguns gatilhos. Eu entendo que ninguém é masoquista e queira e goste de sofrer. Isso é fato. Mas com medo de sofrer, nós criamos gatilhos. Sabe como? A gente se prepara sempre para o pior. Vocês já viram isso? Não. Eu sou realista. Eu estou me preparando para o pior, porque se vier o melhor, olha a covardia. Se vier o melhor, beleza. Se acontecer coisa boa, eu já estou preparado para o pior. Isso não é realismo, gente. Isso é covardia. Isso é você ter uma falsa visão da vida. Porque eu tenho encontrado pessoas e a pergunta que eu tenho feito é assim: por que planos não darão certo? Por que eles não podem dar certo? Por que a gente tem que ser pessimista o tempo inteiro? Estranho, não é? Mas às vezes a gente não persevera por isso. Porque aí quando qualquer desafio aparece, a gente fala assim: não falei? Sabia que ia dar errado? Aí, ó. Sabia que não ia ter jeito. Oi, mas como assim? Que história é essa? Mas alguns de nós somos folgados mesmo, tá, gente? A gente não persevera porque é folgado. Tem gente que a água está subindo ou está descendo e o cabra não está nem aí. Nem aí. A família descambou, o emprego descambou, a saúde está descambada e o cara não está nem aí. Essa não é uma perspectiva de vida cristã. A perspectiva de vida cristã é uma perspectiva de perseverança. E quando a gente olha o texto que a gente lê, a gente percebe o apóstolo Paulo nos mandando perseverar e termos um alvo, um foco, um plano na vida. Está com sua Bíblia na sua mão? Vamos dar uma olhada nessa carta? Olha como ela é interessante. Volta uma página, você vai no capítulo 1, olha o Paulo dizendo no verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem. Olha o verso 17. Aqueles que pregam a Cristo por ambição, egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Você já parou para pensar se a pessoa que é a maior referência na sua vida, por exemplo, estivesse presa e sendo perseguida? É assim que Filipos começa a viver. A igreja dos filipenses tem em Paulo o seu pastor preso. Os cristãos começam a sofrer perseguição. O que é que o coração dos filipenses, e qual é a preocupação do Paulo com o coração dos filipenses? E aqui vem uma grande lição para a gente. As circunstâncias da vida podem entristecer o coração dos filipenses. As circunstâncias da vida podem fazer com que os filipenses desanimem. As circunstâncias da vida possam fazer com que os filipenses desistam da jornada. Afinal de contas, o nosso pastor está preso. O cara que mostrou o evangelho para a gente está preso.
As circunstâncias da vida podem fazer a gente parar de perseverar. Isso deixa eles preocupados. Então, o que o Paulo escreve é para que o meio e no meio das circunstâncias, ei, calma. Não deixe o coração de vocês entristecido. Não deixe o coração de vocês abatido no meio das circunstâncias. Calma, eu estou preso. As circunstâncias podem não ser boas. Mas isso não vai fazer com que vocês parem de confiar, parem de acreditar e parem a jornada. Mas há uma segunda coisa que pode, e Paulo está preocupado com eles. Vira para o capítulo 2. Olha o que ele diz. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, como? Tendo o mesmo modo de pensar. Porque, olha o capítulo 4, verso 2. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Tem briga no meio da igreja. Gente, tem troço que desanima mais o cabra do que brigar com os outros, do que relação ruim com as pessoas. Você vai sair de casa de manhã, acordou, brigou com a mulher, dá vontade de fazer o quê? Sumir. Vai chegar no trabalho, o ambiente é ruim, o que dá vontade de fazer? Sumir. Brigou com os filhos dentro de casa, qual é a vontade que dá? Desaparecer. Brigou com a turma dentro de casa, deu 6 horas da tarde, você vai voltar para casa, qual é a vontade que dá? Pá, não tem um lugar na rua para ficar não? Pelo amor de Deus, que trem ruim, bicho. Voltar para casa numa hora dessa não dá vontade. Porque problemas de relacionamento interpessoal pode fazer com que a gente tenha vontade de desistir e não continuar a jornada. Pode fazer com que você não queira continuar com um casamento, não queira continuar numa igreja, não queira continuar com uma amizade, não queira continuar problemas de relacionamento. Mas no capítulo 3, o Paulo vai dar uma outra razão. Percebam como no verso 2 do capítulo 3, Paulo diz, cuidado com os cães. Paulo está dizendo, cuidado com o ensinamento errado. Ele vai falar da falsa circuncisão, porque a maneira com a qual você encara a vida, a maneira com a qual você encara as situações e circunstâncias que vêm à sua frente, podem fazer com que você continue a jornada ou quer diminuir. Por exemplo, a gente observa na TV, no YouTube, sei lá, aquele monte de coach mandando você fazer uma lista, como eu já falei com vocês, há 5 objetivos que você quer. E aí você acorda de manhã e diz, eu quero, eu posso, eu consigo, vou comprar um iate, 2 casas, vou fazer não sei o quê, e esse ano eu mudo de vida. Agora repete isso no espelho. Aí você fica falando, e esse trem nunca acontece. Nunca acontece. Porque passa dia, sai dia, tudo só fica mais triste. O cara olha e fala bem assim, olha para o espelho e começa a falar, você é bonito, você é empoderada, você é maravilhosa. Aí quando dá no outro dia, você acorda e fala, você é uma bucha, você é um canhão, você é horrorosa. Aí você fala, meu Deus, esse negócio não muda não. Porque ensinamento errado, meu filho, só vai levar a gente de mal a pior. Ensinamento errado vai fazer com que a gente, por exemplo, quando começar a ter problemas e fardos na vida, a gente queira abandonar. Ô gente, alguém quer ficar vivendo problema em casamento? Alguém quer ficar vivendo problema com filho? Sabe o que eu ouço pais dizendo? Esse menino ainda trabalha demais, quando fizer 18 anos, eu só estou esperando, porque eu vou me livrar desse menino. Não é assim que a gente ouve? Ih, só estou esperando crescer. Crescer eu me livro disso, porque é mais fácil. Mas a pergunta é assim que Deus criou para ser? Sabe? Ensinamento errado faz a gente desistir. Faz a gente desistir da vida. Faz a gente desistir de tudo. Ao passo que a palavra de Deus manda a gente perseverar. E especialmente perseverar num plano de vida. Por isso que o texto que a gente leu, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dar para vocês aqui 4 passos para vocês construírem um projeto de vida. E perseverar até o final.
e não parar, independente das causas. Eu separei esse texto em 4 blocos. Eu vou do terceiro, volto para o segundo bloco, vou para o primeiro bloco e depois vou para o último bloco, ok? Eu vou nessa ordem. Depois você pode estudar isso em casa sem problema nenhum. Perseverança num projeto de vida. E aqui é o mais interessante. Você está saindo daqui, férias, viagem com a família. Qual é a primeira coisa que você vai traçar? É exatamente isso aí. Não, não é o silêncio. É para onde você vai. Essa é a primeira coisa que você vai traçar. Vou fazer uma viagem. Então, a ideia é, para onde a gente vai? Isso, dá uma olhada na Bíblia aqui, ó. Olha o capítulo 3. Olha o verso 12. Paulo vai dizer o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Observem o que ele vai dizer no verso 20 agora. Paulo vai dizer o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você quer perseverar na vida? O primeiro passo é você tomar a seguinte decisão: para onde eu estou caminhando? Para onde nós estamos indo? Eu não estou falando para você estar caminhando de agora até semana que vem, não. Não estou falando de agora até metade do ano. Eu quero dizer para você que a expectativa do apóstolo de Jesus é a vida eterna. A expectativa do apóstolo de Cristo, ele vai dizer isso no verso 21, é a ressurreição dos mortos. Paulo diz: eu estou preocupado e esperando o dia em que Jesus vai voltar para que o meu corpo seja transformado. A expectativa do Paulo não é chegar no final de 2022 e perder 3 quilos, 4 quilos e melhorar sua alimentação. Isso é bom. A expectativa do Paulo não é se ele vai fazer um implante capilar ou se ele vai fazer uma cirurgia plástica. Não é se ele vai terminar o MBA. Não é nada disso. A expectativa do apóstolo Paulo está na eternidade. Você tem noção do que é isso? Aqui a gente muda, gente. Aqui a gente muda. Porque o que a gente está preocupado, na maioria das vezes, não é com o nosso encontro com o Senhor. Nós não conseguimos compreender que a nossa vida vai ter um fim. E que nós só estamos do lado de cá da eternidade. E que nós estaremos um dia do lado de lá da eternidade. E agora isso aqui é o mais importante. Tudo o que você faz agora está relacionado com a eternidade. Eu tenho um grupo de amigos, os quais já falei com vocês, há anos venho falando isso, e incentivo vocês a isso. Eu tenho um período da minha vida que eu tiro eu e a minha família intencionalmente para nos relacionarmos com pessoas que não são cristãs. E o nosso objetivo é que elas, a partir da nossa vida, conheçam a Jesus. A gente tem essa vida missional. A gente tem como família esse objetivo. E nos relacionamos com essas pessoas para isso, visando que elas conheçam o reino de Deus a partir da nossa vida, a partir da nossa família, da nossa oração com eles. Pela convivência. E nas férias, conversando com um grupo desses amigos, eles diziam assim: não, olha, é muito interessante porque a gente vive e todo dia a gente vai colocando uma pedrinha lá no céu, né? A gente vai fazendo alguma coisa boa e aí a gente vai colocando uma pedrinha lá na glória. Não é disso que a gente está falando. Você não vai construindo uma morada celestial. Não é disso. Agora presta atenção. O convite de se tornar discípulo de Jesus é porque você é chamado a fazer agora
o que você vai fazer a eternidade inteira. Nós somos chamados neste exato momento a vivermos a eternidade agora. É por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer para você assim: não coloquem e não amontoem coisas e tesouros aonde traça corrói e ladrão rouba, mas amontoem brasas vivas nos céus, porque lá ninguém rouba isso. O que Jesus está dizendo é que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, cada ato nosso reverbera na eternidade. Cada ato nosso é por causa do amor de Deus por nós. Então compreenda, eu estou tentando até aprofundar muito mais do que eu falei pela manhã. Meus irmãos, por que é que eu tenho que me dedicar a servir vocês? Porque eu vou servir vocês a eternidade toda. Por que eu vou me dedicar aos meus filhos? Porque eu me dedicarei à família de Cristo a eternidade toda. Por que eu me dedico na minha casa e no meu casamento? Porque eu procuro ser um marido melhor, uma esposa melhor. Porque isso vai reverberar na eternidade, é o que eu farei a eternidade toda. Porque eu gasto tempo com o Senhor, porque eu vou passar a eternidade toda conhecendo o Senhor. Por que eu canto louvores? Porque na eternidade toda nós cantaremos para Ele, nós estaremos com Ele. O convite que a gente tem aqui, e aí a aplicação que eu faço é simples, pessoal. Quando a gente entende que nós estamos caminhando para o final da história, em que nós teremos um encontro com Deus, em que nós teremos um confronto com Deus final. Quando a gente entende que isso aqui é só um pedaço daquilo que nós vamos viver a eternidade inteira, a gente começa a entender que as razões da nossa alegria precisam ser diferentes, porque a gente sabe que a vida passa, porque a gente sabe que a gente não consegue ter muita coisa a não ser o Senhor. A gente sabe que a gente está caminhando para um encontro com Ele. Então, os nossos atos no dia a dia, aquilo que a gente vai fazendo, a nossa expectativa vai sendo mudada. Porque, irmãos, eu me lembro de uma pessoa que veio uma vez conversar comigo no gabinete, e ela falou assim: pastor, o dia que eu mais estava esperando na minha vida era o dia da minha formatura. Eu falei: meu filho, que bom, eu adorei também. Quando me formei, achei a coisa mais maravilhosa da face da terra. Mas, pastor, teve um negócio. Quando acabou a festa, a gente foi para casa e a gente falou assim: é isso? É só isso? Acabou? É só isso. Acabou. É muito legal, é uma grande conquista? Mas percebe como a alegria dura pouco? Porque é só euforia. Agora a gente está caminhando para a eternidade. É diferente, é a vida com o Senhor, então a nossa expectativa muda, porque a gente sabe que a gente está caminhando para esse confronto final com Deus, em que encontraremos com Ele, e quem vai nos apresentar diante dEle é Jesus Cristo. A nossa perspectiva precisa mudar, gente. O primeiro plano de vida que eu e você precisamos ter é para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para a glória, nós estamos indo encontrar com o Senhor. Então, mesmo diante de todas as circunstâncias, não desista, persevere, continue. É relação ruim, é ensino errado, é aflição, é conturbado o dia a dia. Calma, persevere. Estamos caminhando para a morada celestial. Encontraremos Jesus. Cristo voltará. Não se esqueça disso. Jesus voltará. E essa é a decisão que você que é ou crente meia boca, ou mais desviado do que pipa que está dando de lado na hora que a gente está soltando raia, que é o cara que fica mais caído do que tudo, tem que botar 3 fitinhas do lado de cá. Ou você que está mais perdido do que o meu Google Maps ou o meu Waze, seu GPS não funciona de jeito nenhum, meu filho. Só existem 2 caminhos aqui na existência humana. Ou você está com Jesus, ou você está perdido. Ou você está com o Senhor, ou você está enrolado, meu filho. Ou Cristo te apresenta na eternidade, ou você está enrolado. Você vai ter sérias dificuldades nesse encontro final com o Senhor. Segunda coisa para o seu plano de vida, não é só para onde você está indo.
Segunda circunstância, tá? Segundo passo está no verso 3 até o verso 11. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente. E aqui é muito interessante. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus, que não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha para mim, personalidade do ano no século I, ano 60 depois de Cristo. Capa do Instagram da revista Time. Quem é que está lá? O apóstolo Paulo, que na verdade ainda era Saulo. Grande conferência entre os maiores bambambãs do Brasil em filosofia. Quem era o cara que estava lá? Saulo de Tarso. Ia estar ele, mais os CEOs de todas as empresas bambambãs do Brasil. Saulo estava lá. Valor econômico do mês de março. Dicas com quem? Com Saulo de Tarso. Era o cara. O Flow Podcast de Jerusalém. Quem é que era o entrevistado da semana? O apóstolo Paulo. Conversas com Bial. Quem é que estava lá? O apóstolo Paulo. William Bonner abrindo o jornal Hoje da Galileia. Boa noite. Temos hoje aqui o apóstolo Paulo. Entende a referência desse cara? CPI do Senado. Quem é que vai fazer e vai botar tudo o que a gente quer para botar em prática? Quem é o cara que vai em nome do governo fazer as coisas? Saulo de Tarso. Esse é o cara. Ele é o ministro, o posto Ipiranga do governo do século I. É isso que você lê no Evangelho de Atos. No livro de Atos. Você observa o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, sendo esse cara. Quando ele diz hebreu de hebreus, é porque ele é hebreu e ele fala hebraico e aramaico. O aramaico é a língua que eles aprenderam na Babilônia. Mas ao invés deles perderem a língua hebraica, os sábios da época falavam tanto o hebreu quanto o aramaico. Ele fala as duas línguas. Quando está com os romanos, ele fala em latim. Quando está com os gregos, fala em grego. Na hora que ele é colocado junto com os filósofos, ele cita os principais filósofos da época. Quando ele escreve para Tito, que está na ilha de Creta, ele conhece os poetas cretenses. Esse não era qualquer cara. 99,99999% de chance do apóstolo Paulo ter sido casado. Porque não existia fariseu sem ser casado. Isso não podia acontecer. O que acontecia quando as pessoas no primeiro século se convertiam ao cristianismo? Por exemplo, se eu era casado com a Aline, e aí eu me converti ao cristianismo, a minha família, como era judaica, ela faria o meu sepultamento, porque eu morri para a minha cultura, eu me converti. Dariam a Aline para casar com outra pessoa, e eu fui excomungado da família. Então, um fariseu convertido no primeiro século, esse era o ritual que acontecia com ele. Esse é o cara. Você vai entender quando você lê 1 Coríntios capítulo 7, agora você vai entender por que Paulo escreve desse jeito. É isso que ele tinha. Agora, olha o que aconteceu com ele, verso 7. O que para mim era lucro, o que para ele era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de quê? Do Jornal Nacional da Galileia? Dos ofícios que deram para ele, para poder prender fulano, ciclano, da autoridade que ele tinha, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei,
mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se o primeiro passo é reconhecer para onde você vai, o segundo passo é você reconhecer o que é realmente essencial na sua vida. O que é essencial para o apóstolo Paulo na vida dele? Cristo. Jesus. O essencial para o apóstolo Paulo é Jesus Cristo. Agora para. Se eu chegar para você aqui agora e falar bem assim, cara, fala para mim aí, lista para mim os 5 maiores sonhos e desejos que você tem. Nós somos uma geração materialista, gente. A gente precisa dar o braço a torcer porque o capitalismo deu certo. Vocês estão aqui, está todo mundo de banho tomado, pelo menos eu espero. Está todo mundo aqui perfumadinho, pelo menos eu espero. Todo mundo que está aqui tem telefone celular. Tem uma galera que deve ter um iPhone 59 aí. Mas tem um pessoal que tem um Samsung Hot Pocket, que é daqueles que você tem que bater assim. E todo mundo faz assim ainda. Todo mundo tem. Vocês têm. Vai sair daqui, se vai comer picanha, eu não sei. Mas que arroz com farinha e linguiça tem em casa para comer. Todo mundo tem. Isso é fato. Quando sair daqui, vai ter lugar para dormir. Ah, é a mansão? Pode não ser. Mas que todo mundo vai ter um lugarzinho aqui para descansar a cabeça. Isso é fato. Vai ter lá um cantinho para poder botar aquela cobertazinha, vai funcionar. Ligar aquele ventilador ou abrir aquela janela, se for casa de fundo, porque de frente não pode, que é perigoso. Então pode. Todo mundo tem. Isso é fato. Não tem como mudar esse negócio. Só que, por outro lado, qual é o grande problema disso? Se eu falar com você assim, cara, quais são os seus desejos? Irmãos, 100% de nós vai dizer assim, eu quero reformar a casa, eu quero terminar aquele curso, eu quero um emprego novo, eu quero aumento. É lícito isso? Ô, gente, é lógico que é lícito. Mas sabe o que é estranho? Nenhum de nós vai dizer assim, eu quero encontrar Jesus. Nenhum de nós. Não é a principal coisa do nosso coração. Eu quero encontrar meu Senhor. Eu quero que Jesus volte logo. Eu quero encontrar com Ele. Não, isso nem passa pela nossa cabeça. Isso é curioso. Porque não é o essencial. Porque o essencial é Cristo. Só que a gente é tolo e não lê a carta a Tiago, por exemplo. O irmão de Jesus diz assim, vocês são malucos. Porque vocês dizem assim, amanhã nós vamos lá para outra cidade e a gente vai fazer negócios e a gente vai voltar e vai render coisa para o lado de cá e vai render coisa para o lado de lá. Tiago diz assim, vocês são loucos, vocês são malucos, vocês não sabem se o Senhor volta amanhã, vocês não têm essa perspectiva. Percebam, meus irmãos, eu estava citando pela manhã o caso de Spurgeon. No século XIX, eu sou apaixonado por Spurgeon. Spurgeon, no século XIX, é o maior pregador do século XIX. Em 1859, como eu já disse para vocês, Charles Darwin vai publicar A Origem das Espécies e ele vai dar voz para aquilo que a gente conheceu como teoria da evolução. E por mais de 100 anos, nossos irmãos tiveram que lidar com isso, como se isso invalidasse a existência de Deus. O que a gente não aprende aqui, enquanto as universidades estão estudando isso, Spurgeon está pregando para 20 mil pessoas por dia em Londres. Para você ouvir Spurgeon, você tinha que fazer e agendar, e só podia ouvir Spurgeon a cada 3 ou 4 meses. Isso a Globo não mostra. Isso a gente não aprende. 20 mil pessoas no Crystal Palace, diariamente ouvindo Spurgeon. E ele pedia, se você me ouviu pregar hoje, volte daqui a 3 ou 4 meses, para dar chance para todo mundo poder ouvir a palavra de Deus. Mas sabe o que é interessante?
Quando você começa a ler os escritos de Spurgeon, é maravilhoso. Ele, eu falei com vocês um tempo atrás, sofria com uma depressão muito pesada. Spurgeon tinha gota. Cada junta sua doía demais. E, gente, não tinha Tilex, né? Vamos combinar. Não tinha diclofenaco. Tandrilax não existia, né? Paracetamol, dipirona, não tinha esse negócio. Quando você olha os escritos de Spurgeon, chega a doer na alma. Porque Spurgeon dizia: eu quero encontrar meu Senhor. Eu só tenho Jesus. Eu só tenho perdão de pecados por causa de Jesus. Deus só ouve as minhas orações por causa de Jesus. Eu quero abraçar Cristo. Eu quero que a minha alma se encha com Jesus. Eu quero ser identificado com Jesus. E não tenha dúvida que os sofrimentos desse homem o levam até a presença de Jesus de uma maneira mais genuína. Meus irmãos, às vezes nós não perseveramos porque nós não estamos preocupados com o que é essencial. O essencial para a sua vida é Cristo. O essencial para mim é o meu conhecimento e a minha identificação com o Filho de Deus. É como eu o amo e como Ele me ama. É como eu entendo que Ele é o que há de mais valoroso para a minha vida. E que conhecimento nenhum dessa existência é capaz de ser comparado com a minha relação com o Filho de Deus. Alguns de vocês, para eu poder aplicar, sofrem com aflições enormes dentro da alma, com culpas enormes dentro da alma, porque não aprenderam que podem rasgar o silêncio do seu quarto, olhando para o Senhor e disse: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero mais essas aflições, não é porque eu mereço, mas porque o meu Cristo está vivo. Senhor, eu não quero mais esse tipo de ataque para o meu coração, porque Cristo está vivo. Senhor, eu posso sofrer o que for, mas Jesus está vivo. Olha para Jesus, olha para a suficiência de Jesus. Senhor, enche o meu coração, porque Cristo está vivo. Esse é o conhecimento que nós temos, esse é a riqueza da igreja. Lutero dizia nas 95 teses: a riqueza que vocês têm é que Deus se fez carne, Ele fez um como nós, e você pode se achegar até Ele. O que é que você tem? Jesus. Nesse grupo de amigos, a gente conversava sobre a vida eterna que eu falei nos últimos dias. E eles falando das pedrinhas dos céus. Eu falei com eles assim: gente, vamos parar a conversa por aqui? O dia que vocês se depararem com Deus, não tentem mostrar para Ele quantas pedrinhas você conseguiu colocar no céu, porque você não vai conseguir colocar nenhuma, meu filho. O dia que você se deparar com o Senhor, só olha para Deus e diz assim: Pai, olha para o cara que está na sua direita. E isso é suficiente. Deixa que Ele resolve essa treta. Deixa que o cara que está à direita do Pai resolva e te represente. Ele é o cara. Então, um projeto de vida não é só para onde a gente vai. O que é essencial? Cristo. Procure conhecer a Cristo. A gente está diante do cara que moldou o Ocidente. O apóstolo Paulo é o cara que moldou o Ocidente. Agostinho montou nesse cara e moldou o Ocidente. Os reformadores montaram em Agostinho, que montou nesse cara, e mudaram a história do Ocidente. Esse cara que moldou o pensamento que vocês vivem hoje, disse: tudo que a gente acha que tem valor é esterco, perto de conhecer a Jesus Cristo. Na sua vida, essencial é Cristo. Terceiro, olha os versos 1 e 2. Paulo vai dizer: finalmente, eu não acho pesado escrever para vocês de novo. Pelo contrário, eu estou muito feliz por poder escrever para vocês de novo. E ele vai dizer no verso 2, cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que vão ensinar a falsa circuncisão para vocês. E ele vai dizer no verso 17 e 19, especialmente:
algo interessante, porque Paulo vai dizer que ele tem lágrimas nos olhos ao falar com eles de novo. Para um projeto de vida, para onde você vai, o que é essencial? Terceiro, que tipo de conselho você ouve? Trace o tipo de conselho que você ouve. Irmãos, a gente está vivendo num tempo que, sinceramente, é muita informação. Acho que a humanidade não estava preparada para tanta informação. Não estávamos mesmo. A gente está todo mundo doido. É informação demais. A gente não sabe lidar com isso. Tem um tanto de achismo enorme de pessoas que não têm a menor ideia do que é Lé com Cré. A gente fica perdido. Não conhecemos o contexto inteiro. Informação demais para a gente. A gente está meio sem saber digerir esse negócio. Percebe que quanto mais informação, mais as pessoas falam. E falam besteira, porque tem pouca reflexão. Mas o que mais nós temos no nosso período? Os sábios do Egito estão para tudo quanto é lado, gente. Os sábios do Egito estão para todos os lados. Pastor, o que você quer dizer com sábios do Egito? Ô, gente, tem conselho para tudo quanto é tipo de coisa no nosso tempo. Você tem tudo quanto é tipo de informação. E se você não tomar cuidado, você se perde com um monte de troço que não tem muita noção. Quem é que ensinou o evangelho para eles? Paulo. Se você ler a carta, você vai perceber que a igreja de Filipos conhece Lucas, conhece Tito. A igreja conhece a vida do Paulo, sabe quem ele é, sabe a história dele. Ele viveu no meio deles. E ele diz, é por causa disso que vocês podem me ouvir. O problema é que no nosso tempo, a gente ouve gente demais e não sabe quem a gente está ouvindo. Mais do que a informação, uma das coisas que é mais importante é quem entrega a mensagem. Quem é que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo? Que tipo de conselho você está ouvindo, entende? Irmãos, as 3 coisas que eu aplico com vocês aqui é o seguinte. A primeira pessoa que você precisa definir que você vai ouvir para que você continue sua vida é o Senhor. Ouça, não me ouça não, ouça o Senhor. E Deus fala por sua palavra. Aí você diz assim, pô pastor, como é que faz esse negócio? Vou te ensinar. Você vai pegar o seu Instagram, você vai clicar numa bolinha chamada configurações. Aí você vai entrar lá numa teclinha e ela vai mostrar quantas horas você gasta por dia no aplicativo. Nós brasileiros, entre 2 e 3. Se você fizer a mesma coisa com o seu Facebook, vai dar a mesma coisa. Se você ainda quiser ter um desafio maior, vá no seu telefone, numa tecla chamada configurações, e lá você vai ver aonde o seu celular mais gasta a bateria. Você vai perceber que é nas suas redes sociais. Tire o WhatsApp, porque a gente trabalha com ele praticamente, tá? Ficou incorporado na vida. Não dá tempo de você ouvir a voz de Deus mesmo não, filho. E se você assistir plataforma de streaming ainda, que é tipo Netflix, Disney, pelo celular, vai te dedurar mais ainda. Aí você está mais ferrado ainda. Você está morto. Não dá tempo de ouvir a voz de Deus mesmo não. Porque é tanta informação para dentro, é tanto vídeo do YouTube para dentro que não dá tempo. Por isso, ouça a voz de Deus pela palavra dele, gente. Não vai dar para ter um cristianismo sério se a gente não voltar para ouvir a voz de Deus na palavra dele. É impossível, esquece. Não teremos um cristianismo saudável, não teremos famílias saudáveis, não seremos crentes saudáveis, esquece, porque a gente vai ouvir qualquer outro tipo de conselho. A gente vai ser qualquer coisa, menos crentes saudáveis, menos gente fiel. Desafie-se. Eu fiz um desafio para eu mesmo, por exemplo, agora, nos meus dias de férias. Eu fiz um desafio de em 20 dias ler de frente para trás, de trás para frente, as cartas paulinas.
Falei, cara, eu vou gastar tempo lendo as cartas do apóstolo Paulo. Então você senta e num período de meia hora você lê Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, rapidinho. Pá, 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 pá. Depois você volta. Em pouquíssimo tempo. Eu não preciso de muito estudo para isso não, tá? Precisa muito mais de foco e disciplina. Porque eu tenho certeza, e Jesus prometeu isso, que o Espírito Santo vai te elucidar. Mas você tem que se desafiar. Essa semana, conversando com o Felipe, brinquei com ele e falei bem assim, cara, ó, faz um desafio para você. Em 20 dias, lê o Novo Testamento todinho. Qual é o problema de você ler o livro de Gênesis inteiro numa sentada só? Não, pastor, é muito grande. Grande nada. Grande é o tempo que você gasta com rede social. Qual é o desafio? Por que você não pode, mesmo com muito estudo ou pouco estudo, parar e ter contato com o Evangelho de Mateus numa sentada só? Por que essa preguiça? Você vai continuar ainda vivendo de vídeo de YouTube? Você está de brincadeira comigo? Você está de brincadeira com você? Você vai ficar sendo refém de pastor? Refém de profetinha de igreja? Entende? Senta, se desafia. Se desafia a ter um compromisso com Deus, esse é o seu projeto de vida. Ouvir a voz do Senhor. Deixa o seu pai falar com você e ele vai falar pela palavra dele. Senta, leia Coríntios. Gente, as 2 cartas de Coríntios me destruíram nas minhas férias. Foi incrível. Já li essas cartas dezenas de vezes, mas parei e vi coisas incríveis. Porque eu me desafiei. Se desafie. Mas olha só, se desafie a ter compromisso com Deus. A ter compromisso, uma vida de compromisso com Ele, ouvindo a voz dEle. Agora olha só, se desafie a ter mentores. Gente que vai te ensinar. E é por isso que eu estou falando. O Rogério vai conversar comigo. Espera aí, quem é o Rogério? Esse cara é um cara confiável? A família dele? Como é que é a história desse cara? Eu posso acreditar no que ele vai falar para mim? Esse cara é um cara de caráter. É por isso que é complicado você sair pegando qualquer tipo de vídeo que você viu com qualquer outra coisa e falar assim, beleza, é nisso aqui que eu acredito. Louco. Tá maluco? É por isso que a gente tem comunidades locais. Lugares em que a gente se pastoreia. E uma outra coisa, Paulo está escrevendo e chora, porque a gente tem que ter amigo, gente. É gente que vai mentorear a gente no meio da caminhada. Um plano de vida para você é ter amigos. E amigo não é quem fala o que você quer ouvir, amigo é quem fala o que você precisa ouvir. Todos nós precisamos disso. Eu tenho hora que preciso de alguém chegar para mim e falar assim, não é esse caminho. Você vai ter hora que você vai ter gente que vai chegar para você e falar assim, cara, não tá legal não, não tá bacana. Mas a gente passa a vida inteira sem ter nenhuma pessoa para dividir um tipo de frustração, um tipo de desejo, porque não construímos laços com ninguém. Quantas vezes o apóstolo Paulo escreveu? Mais de uma vocês podem ter certeza. Ele está começando dizendo assim, gente, não é cansativo para mim escrever para vocês de novo. Tranquilo, eu escrevo. Então percebe? Um plano de vida é ouvir a voz do Senhor. Um plano de vida é você ter mentores. Mas um plano de vida é você ter amigos que vão falar aquilo que você precisa ouvir. E não gente que vai amaciar o seu ego. Por último, e o 4º passo que eu queria que vocês percebessem, foco, o que é suficiente, gente que está em volta da gente, é o verso 15. A palavra mais clara aí, depois do apóstolo Paulo dizer que ele está perseguindo o alvo, é a palavra maturidade. Rômulo, qual é o seu plano de vida? Terminar o doutorado? Não. Posso até terminar. Qual é o seu plano de vida? Fazer outra graduação? É ter aumento de salário? Seu plano de vida é ter mais um filho? A gente até pode ter isso. É lícito, é bom, é bacana, é legal. Mas o plano de vida do cristão é maturidade, pelo amor de Deus. O Novo Testamento grita isso o tempo todo. Maturidade. Para você não ser jogado de um lado para o outro. O apóstolo Paulo diz, todos nós que alcançamos a maturidade, gente. O foco da vida do cristão
precisa ser maturidade. Maturidade. Perseverem para alcançar maturidade, pelo amor de Deus. Agora olha só, olha bem para mim. O que é maturidade na Bíblia? Maturidade na Bíblia é igual a santidade. Eu sei que você viveu aprendendo, vocês que vêm de outras denominações, vocês viveram aprendendo que santidade é só não roubar, não matar, não ver pornografia. Bacana, é isso também. É isso também. Mas maturidade e santidade são sinônimos, porque é quando o caráter de Jesus é colocado dentro de você. Você é capaz de tomar as decisões como Jesus. Você é capaz de ter as atitudes de Jesus. O foco de vocês não é olhar para mim, não é para olhar para nenhum mega crente, não é para olhar para nenhuma pessoa do passado, embora essas pessoas possam ser boas referências para nós. Mas a referência maior que você deve ter como discípulo de maturidade é como você encara a vida como Jesus encara. Ou seja, como é que eu tomo as minhas decisões? Eu sou tão dominado pelo Espírito de Deus, eu sou tão dominado pela presença de Deus, e não tem nada de místico aqui. Isso é algo que é uma construção da nossa vida, isso é prática na nossa vida. Eu sou tão dominado pelo Espírito de Deus, que as minhas decisões são as decisões de Jesus. Eu tomo as decisões que Jesus toma, porque o que me domina é o Espírito dele. Isso é maturidade. Isso é maturidade. É por isso que a gente persevera. Porque nós estamos numa longa jornada em que o caráter de Jesus está sendo moldado na gente. A gente não foi salvo, meus irmãos, para sermos a melhor versão de nós mesmos. Isso é papo de academia. Isso é papo de coach. Você foi salvo para ser a imagem e semelhança de Deus em Cristo. E não a melhor versão de você. Você foi salvo para que a imagem de Jesus fosse resgatada aí, porque ela foi perdida em Adão. Então é para que as características do Espírito Santo, os dons do Espírito, sejam implantados e desenvolvidos dentro de você. Esse é o seu desafio de vida. Seu desafio de vida é ser a semelhança de Jesus, e essa deve ser a minha e a sua oração. Irmãos, se nós vamos chegar no final da vida com INSS no topo ou na base, eu não sei. É bom você pagar e ser precavido. Se você vai ter reservas bancárias ou não, não sei. É bom que você seja precavido. Se nós vamos chegar no final da vida, tendo casa própria, tendo sítio, tendo casa, eu não sei. Mas o que se espera de um crente é que, de acordo com o período que ele passe diante da presença de Deus, que ele seja cada dia mais parecido com Jesus. Maduro. Maturidade. Para sermos maridos mais parecidos com Jesus, esposas parecidas com Jesus, filhos, profissionais, amigos, parentes, cidadãos maduros. Gente que parece com Jesus.